Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia! Povo abençoado, povo de Deus. Não importa aonde você está, onde você estiver, meus irmãos de todo estado, Brasil e fora do Brasil, vai o meu abraço para todos vocês, meus queridos e minhas queridas irmãs. Um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma mensagem. E a mensagem que eu tenho, o tema da mensagem é essa. Quem iniciou primeiro, a verdade ou a mentira? Esse é o tema da mensagem. Qual dos dois começou primeiro, a mentira ou a verdade? Esse é o tema. Mas antes disso, eu quero contar uma ilustração. Ilustrar antes da mensagem, porque parábola e ilustração é a mesma coisa, é uma comparação. Diz que a verdade encontrou com a mentira. E as duas começaram a caminhar junto. Começaram a andar junto, foram andando, junto, conversando, uma de um lado, outra do outro lado, até que a mentira chegou perto de um lago. Disse assim, está quente, né? Está calor. A verdade disse sim, confirmou. Está quente. A mentira pôs a mão na água e diz, poxa, mas a água está ótima para a gente tomar um banho. Aí a verdade pois, sim, a água está bem. Vamos tomar um banho? Então, tiraram as suas roupas. A mentira tirou a roupa da mentira e jogou. A verdade também tirou a roupa e entraram no lago. E começaram ali a se refrescar, tal. Enquanto a verdade se distanciou um pouco, estava ali, para lá, para cá, a mentira saiu quietinho, pegou a roupa da verdade, vestiu e saiu correndo. Quando a verdade viu aquilo, a verdade saiu. Ela não poderia vestir a roupa da mentira, ela saiu nua, como ela estava correndo atrás da mentira. E a mentira saiu correndo, entrou dentro da cidade, pelo meio do povo, e a verdade correndo atrás nua. Então aquilo foi aquela gritaria, escândalos, xingava, outros debochava, outros zombava, outros maldizia, e a verdade correndo para tentar alcançar a mentira que estava com a roupa da verdade. Mas a verdade não conseguiu, porque a mentira acabou desaparecendo no meio da multidão. E a verdade agora, chateada, envergonhada, de cabeça baixa, voltou e entrou dentro daquele poço e ficou calada ali. E a mentira continuou por todo o mundo. Ela continuou por onde ela passava, o povo acreditava, porque ela estava com a roupa da verdade, mas na verdade ela era uma mentira. Passado uns tempos, a verdade resolveu se manifestar, entrou outra vez dentro da cidade, mas foi escandalizada novamente, ela teve que voltar para o lugar dela e nunca mais saiu daquele lugar. E a mentira então passou a dominar todo o planeta Terra. O que nós aprendemos com isso, meu irmão, é que hoje o que prevalece é a mentira. Hoje você vê que a mentira hoje tem muito mais valor do que a verdade. Muitas vezes, a verdade, como Jesus disse, porque Jesus disse, João 8:32, que você conhece, 32, conheça a verdade. E a verdade liberta.
Por que Jesus disse isso? Porque a mentira já existe desde quando? Vamos lá. Quem começou primeiro? A mentira ou a verdade? A mentira. A mentira iniciou muito antes da verdade. A mentira começou aonde? Lá no Jardim do Éden. Quando ali estava ali aquele casal. E Adão, como vocês sabem que isso apenas é uma linguagem de figura quando fala sobre a serpente que eu preguei a semana passada, que a serpente do Éden não é uma cobra, é um homem. Então, que Adão, sendo uma serpente, uma natureza má, a serpente, ela é um certo tipo de serpente que um ataque de uma serpente pode levar à morte uma pessoa instantaneamente. Assim, era Adão. A mente de Adão estava poluída. Adão tinha como Moisés escreveu, a serpente enganou Eva. Porque se você olha em Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, que Eva foi enganada. Mas Adão não. Adão não foi enganado. Por quê? Porque o próprio enganador foi ele. Foi ele quem usou de astúcia. Porque a cobra, ela não tem, o que a cobra tem é prudência. A cobra, ela é prudente, sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente, prudente como as víboras. É prudente para atacar sua presa. Então, e ele usou então mentira contra Eva. E Eva então acreditou no que disse Adão. E depois, quando Deus aparece e fala com Adão, Adão ainda joga em cima da mulher. A mulher que tu me deste. Então você vê que essa mentira começou lá no Jardim do Éden. E a mentira não prevaleceu. Ela continuou. Aí você olha, você começa a acompanhar a mentira. Você vê ali que o próprio Abraão usou mentira. Quando houve fome em Canaã, Abraão foi para o Egito. Quando chegou no Egito, Sara era uma mulher muito formosa à vista, como diz a Bíblia. Então o rei se interessou por Sara. Quem é esta mulher? Minha irmã. Mas não era esposa de Abraão. Então ali já entra uma mentira. Mas depois ele relatou dizendo que ela era sua irmã e também sua esposa, sim, filha do pai de Abraão, mas era a esposa. Ele diz isso porque ele temia que o rei poderia matar. Isaac fez a mesma coisa. Rebeca era sua irmã. E Jacó, quando foi à caça, enquanto Esaú foi buscar uma caça para fazer um guisado para o seu pai, Jacó correu no rebanho, matou um cabrito, fez ali um assado, levou. Ele falou: meu filho, como tão depressa achasse essa caça? O Senhor Deus me ajudou e eu o encontrei. Mentira. É outra mentira. Então vocês vê que a mentira, ela veio em Moisés. A Bíblia não diz que a lei era verdade. Porque ali no capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus Cristo. Então, se a lei veio por Moisés, a lei não era verdade. A lei era condenação e morte. Porque qualquer um que condenava uma pessoa, eles não queriam nem saber. Eles não queriam testemunho e tal. Eles iam e matavam aquela pessoa. Sem misericórdia, sem piedade. Então, a lei não era verdade. Quando é que a verdade surgiu? Em Jesus.
Quando Jesus se manifestou ali, que a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Quando Jesus começou a pregar a verdade, os religiosos daquela época se levantou contra a verdade, não aceitaram. Tudo que Jesus fazia, eles eram um povo que discriminava o gentio, discriminava aqueles que não fossem circuncidados. E Jesus sentava no meio daqueles incircuncisos, sentava no meio do gentio, comia e bebia com eles, eles apontavam e dizia lá, ele não mas por que ele está comendo junto com pecadores, com imundo? Porque para eles, todos que não fossem circuncidados, fossem gentio, era imundo. É como hoje nós vemos aí determinadas religiões aí, como a Congregação Cristã do Brasil, se você não for do meio dela, você é comparado como uma criatura. Você é um imundo. Não só ela, várias outras por aí. Você sabe que tem muitas delas aí que você tem que passar pelas águas. Entrar dentro da água, enquanto a água não tira nem a sujeira do corpo. Só tira a sujeira do corpo se tiver uma boa bucha e um sabão, um sabonete, esfregar, você pode tirar. Como é que vai tirar pecado, se o pecado não está na carne? A pergunta que eu te faço, onde está o pecado? O pecado está onde? Que o que vai, eu sempre, desde quando eu estava no sistema, eu raciocinava comigo mesmo. Espera um pouco. Como uma criança tem pecado, se a criança nem veio ao mundo? Não, mas a criança quando gera no ventre de uma mãe, já gera com pecado. Por quê? Porque a mãe é uma pecadora, sim. Mas o dia que essa criança se tornou adulto e veio a morrer, ela foi para a sepultura. O seu corpo virou terra. E aí, aonde fica o pecado? O pecado fica na alma. Aí eu me calava, eu não entendia. O espírito é uma coisa. Nós somos três, alma, corpo e espírito. Fica na alma. Mas ninguém explicava a alma. Eu nunca vi uma explicação da alma durante 43 anos que eu fiquei lá dentro. Estudei, fiz tudo. Como eu já disse, 3 teologias, 12 mestrado, ensinei, tal, mas não sabia. Se alguém perguntasse para mim, me chamava de pastor. Pastor Nilson, o que é alma? Eu não sabia responder. Eu ia responder como? Você ia perguntar para aquele que superior a você também não sabia. E o que é alma? Eu já perguntei para vários, não foi para um nem para dois, não. Pessoas que vêm, da vez, passam por aqui, presbítero, pastor, vem conversar comigo, eu pergunto o que é alma. Eles bate, não responde. Aí eu falo assim, a alma, onde é que está a alma, irmão? A alma está alojada com o corpo, o dia que o corpo morrer, a alma morre também. Não, mas a alma vai ser condenada. Eu falei, mas onde está escrito isso? Eu falei, meu irmão, quando a palavra fala alma, fala na vida. A alma está atrelada, a alma é a vida da pessoa. E essa vida, ela vai, o dia que morrer, vai junto para a sepultura. Então isso eu aprendi depois que eu vim para a graça. Então, meu irmão, a mentira, ela foi ganhando. Os judeus protestavam toda a verdade. Jesus curava, eles falavam que ele curava no nome, ou expulsava. Tudo que Jesus fazia, eles colocavam um demônio, o Zebu. Ele expulsa. Eles não acreditavam que Jesus era verdade, porque o próprio Pôncio Pilato perguntou o que tu fizeste. O teu povo me entregaram nas minhas mãos, o que tu fizeste? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria, mas o meu reino não é daqui. Porque para isso eu nasci, para isso eu vi o mundo. E todos aqueles que é da verdade ouvem a minha voz. Ele falou, o que é verdade? Jesus não respondeu, porque a verdade era ele mesmo. A verdade era o próprio Jesus. Então, como eu disse naquela ilustração,
A verdade entrou dentro do poço e se calou para sempre. E a mentira dominou o mundo por 2000 anos. Desde que caiu no ano 70. Jesus veio e levou os seus, num abrir e piscar de olho. E desde aquele tempo até hoje, se ensina e se prega mentira. E agora vieram os pregadores da graça, agora já no século 21, pregando a verdadeira graça de Cristo. Pregando e é mentira. Tudo que você aprendeu até hoje, passa uma borracha em cima. Apague, porque tudo isso é mentira. Porque a verdade estava escondida dentro de um lago, como diz essa parábola. Mas agora ela saiu no século 21 e ela está a todo vapor, desvendando essa mentira. E aqueles que estão dentro da mentira, principalmente os que são cabeça, os que estão aí como chefe desses movimentos, ficam revoltados, porque muitos chegam e perguntam para eles e eles não têm como responder. Um certo irmão da graça perguntou para um pastorzão aí, dono de várias igrejas, por que vocês dão essa tal de ceia? Vocês sabem que isso não existe, isso é errado. Ele diz, você está certo. Ceia não existe, ceia é uma janta. E por que vocês fazem isso? Porque é o dia que mais nós arrecada é o dia da ceia. É o dia que mais ajunta gente, é o dia da ceia. Esse dia chamado ceia, muitos irmãos trabalham, têm seus afazeres, às vezes passam até o mês inteiro sem ir. Mas quando chega no dia da ceia, eles estão lá bem trajados, chega cedo, dobra o joelho, e o templo enche, e ali se torna um local maravilhoso, bonito. Então isso faz bem para nós, mas nós sabemos que isso não existe. Mas por que vocês fazem? Rende muito para nós. A declaração de um chefão aí, dono de um grande ministério, diz que é um irmão da graça. Porque sabe, todos esses pastorzão, bispão, apóstolo, eles sabem que tudo que eles estão pregando é mentira. Tudo. Posso até citar o nome dele, Silas Malafaia. Eu fui um grande admirador dele. Eu tinha coleções de CD dele. Mas eu via direto. Não só ele, muitos outros. Mas eu estou citando ele. E um dia, um tempo desse, ele estava pregando e eu fiquei ouvindo. E ele entrou no capítulo 17 de Atos. E eu fiquei olhando, ouvindo. Quando ele chegou no versículo 23, ele voltou. Ele não passou, ele não foi no 24 nem no 25. Por quê? O 24, ele ia quebrar a cara no versículo 24. E no 25 seria pior ainda. Porque o 24 fala que Deus que fez os céus e a terra não habita em tempo feito por mão de homem. Então, esse negócio, Deus está aqui, porque aqui é a casa de Deus. Isso é mentira. E no 25, Deus não carece, não necessita de nada das nossas mãos. Deus não precisa de nada de nós. Deus não precisa de nós. Essa que é a verdade. Se você cantar, se você dar o dízimo, se você for, se você não for, Deus não carece. A Bíblia ali diz que Deus não é carente, ele não carece de nada. Como o homem que precisa. O homem precisa de homem, mas Deus não precisa de homem. Deus não tem homem, Deus não tem mulher. Então Deus não é carente de nada. No 25 disse isso, no capítulo 17. Mas ele chegou até o 23 e voltou. Aí outro dia eu estava ouvindo ele pregar. Ele chegou até onde? Ele chegou, quem diz que não tem no Novo Testamento, não tem o dízimo? Eu vou mostrar para vocês aqui, 23 e 23 de Mateus. Ai de vós, fariseus e saduceus, que dão dízimo do comim, do ender e da hortelã. E negam o mais importante. Vocês negam. Fazer essas coisas, mas vocês não devem negar o mais importante, que é a fé, o amor, a misericórdia e tal. Quem diz que Mateus é Novo Testamento?
Quem diz que Jesus estava falando com o gentio? Jesus estava falando com os judeus. Ainda citou bem claro, ai de vós, fariseu, era uma seita, e saduceu, que dão dízimo até do cheiro verde. Wender, quer dizer, até da salsinha, das cebolinhas davam o dízimo de tudo. Eles queriam ser tão sinceros no dízimo, mas o mais importante, que é a misericórdia, o amor, o perdão, eles não faziam. E ele disse isso como se João fosse o Novo Testamento, isso é tudo Velho Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito de Romanos para frente. Aliás, podemos vir um pouquinho antes. Podemos pegar ali quando o apóstolo Paulo foi chamado do caminho de Damasco. Podemos pegar ali já começa a contar histórias de Paulo, mas Paulo ainda vivia no judaísmo. Raspou a cabeça, fez promessa, entrou no templo para orar. Paulo ainda circuncidou Timóteo. Paulo ainda fez muita coisa errada, porque vivia no meio daquele povo. Quem mistura com porco, porco é. Paulo misturou com aquele porco, com aquele povo, e passou a fazer essas coisas. Mas depois, Deus disse, você olha para Gálatas capítulo 1, versículo 12. Eu não recebi e nem aprendi de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Filipe. Eu recebi e aprendi do alto do Senhor. Vem para cá. Segunda carta de Coríntios 12. Vem. Eu não sei se foi em espírito ou no corpo ou fora do corpo, espírito, não sei. Mas fui até o terceiro céu. E lá eu vi e vi. Ele não trouxe nenhum livro, nenhuma Bíblia escrito. Mas o Espírito estava sobre ele. Chegou a ponto dele dizer, não sou eu, me parece que eu não estou bem certo. Talvez vocês me perdoem se eu não dizer, mas parece que Gálatas 2:20. Sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vivia dentro dele. Então Paulo dizia tudo isso pelo Espírito. Pelo seu conhecimento material, não. Pela espiritualidade que Deus tinha colocado sobre ele. Então é nisso que nós nos apegamos. Que a mentira, hoje, ela está sendo desmascarada. Nós desmascara qualquer um. Não adianta qualquer teólogo aí se levantar contra. Eu digo eu quero ter um debate com você. Não vou perder meu tempo. Por que eu vou ensinar um caminho para um cego? Para mim é cego. A resposta que eu vou ter para ele é o seguinte, eu não ensino caminho para cego. Porque se eu ensinar caminho para cego, eu estou perdendo meu tempo. Porque se vocês vissem, está aqui, Está bem claro aqui dentro, aqui, Mas vocês vão aonde convém vocês. Aonde vocês acham que convém. Trazei todos os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, diz o Senhor. Vós e todas, não. Todas não. Não é plural. Vós toda, nação de Israel. O mundo tem 215 nações. 215 países tem o mundo. Vamos supor, se naquele tempo existisse, ou se fosse nos dias de hoje, Deus só amava, só tinha uma nação, essa nação chamava Israel. 214 nações, Deus não tinha nada a ver com essas 214, só uma nação, que Deus tinha preocupação. E essa nação, Deus não tem mais, acabou. Hoje, seja judeu, seja gentil, seja escravo, seja livre, seja quem for, mulher, homem, somos todos um só. Gálatas 3:28, somos um povo só. Hoje não existe mais Israel para Deus. Esse tal de Israel que existe por aí foi criado pela ONU. Por isso tem esse brigueiro danado aí. Jerusalém, Deus não tem nada a ver com Jerusalém. Cidade Santa. Como Cidade Santa? O único lugar santo que apareceu nessa Bíblia aqui foi o lugar onde Deus estava no Monte Sinai. Moisés, tira o calçado, porque esse lugar que você está é santo.
Então, onde Deus está se tornou um lugar santo e se torna um lugar santo. Mas Jerusalém, Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, viu Jerusalém, ele chorou por Jerusalém, porque ele sabia quantos profetas, sacerdotes, quantos foram os mortos ali dentro daquela cidade. E ainda a maldição está em 28 de Deuteronômio, que ainda viria sobre Jerusalém. Foi por isso que ele diz em 10:34 de Mateus, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada para vocês, Jerusalém. Foi isso. Então, meu irmão e minha irmã, hoje nós da graça somos um povo liberto, um povo salvo, um povo remido, porque nós estamos em Cristo. Nós aprendemos com o apóstolo da graça. E hoje a graça repudia tudo isso que você está está, como se diz, fanático, se tornou um fanático dentro desse movimento. Você tem que se libertar dessa imundícia chamada igreja evangélica e vir para a graça, porque a graça te espera. Meu irmão, minha irmã, divulga esta mensagem e continua ligado na mensagem da graça. Graça e paz para todo. Bye, bye. Chega.